Olá, me chamo Elisa Gabriela, faço parte do grupo Scarecrow e escolhemos o tema Funções de Manipulação de Strings. Somos alunos da disciplina de Programação 2 do curso de Engenharia de Controle e Automação da Escola Politécnica de Pernambuco, UPE, lecionada pelo professor Dr. Rubem Carlos Benanti. Essa série de vídeos faz parte de um projeto de extensão da disciplina e tem como objetivo compartilhar conhecimentos e auxiliar no desenvolvimento dos colegas que estão ingressando na disciplina de Programação 1, assim como para pessoas que tenham interesse no assunto, mas não têm acesso a cursos específicos. Ao longo dos vídeos, vamos abordar as partes básicas e algumas funções para a manipulação de strings. Os integrantes do grupo são Mariana Chiapeta, Lucas Vinícius, Vinícius Braga, Maria Cabral, Vinícius Marzo, Daniel Mesquita, Rafael Martins e Leila Azevedo. O que são strings? String é um vetor do tipo char, usado para armazenar uma sequência de caracteres, que podem ser letras, números, símbolos ou espaços, que são tratados como um único dado, a string. As strings são amplamente utilizadas para armazenar e manipular textos, fazendo uso de estruturas como arrays, funções e ponteiros. De forma geral, a declaração de uma string é dada por tipo de variável, que é utilizado o tipo char, nome da string, tamanho, recebendo o argumento escolhido. A declaração do argumento pode ser feita de duas formas: usando aspas simples, onde você tem que declarar cada caractere de forma individual, ou utilizando aspas duplas, onde você coloca toda a sua frase de forma corrida. Em relação ao tamanho da string, também pode ser feita de duas formas. Da primeira forma, você coloca a sua frase e conta manualmente quantos caracteres ela tem e adiciona isso no tamanho. Ou então, você põe sua frase, não especifica o tamanho da string e quando você rodar um programa, ele vai ser calculado de forma automática. Aqui eu trouxe um exemplo de como funciona a alocação de memória de uma string. Temos de forma visual uma tabela em linha e cada espaço da tabela é um caractere. A contagem dos caracteres são dados de 0 ao limite especificado no tamanho da string. A caracterização específica e obrigatória de uma string é que o último elemento da alocação de memória seja o barra zero. O barra zero é um delimitador que indica o final da string. Olá, meu nome é Leila. Antes de a gente continuar o vídeo, vamos fazer uma rápida revisão sobre alguns conceitos que a gente vai encontrar durante nossa aprendizagem na linguagem C, né, e durante todo o curso. E aí a ideia aqui é a gente fazer uma rápida revisão antes da gente aprofundar de fato no assunto, que são as manipulações de strings, utilizando algumas funções que vão ser discutidas nos próximos vídeos. Bom, vetores e arrays são conceitos similares e são frequentemente utilizados em programação para armazenar múltiplos valores do mesmo tipo de dados sob um único nome. Eles são estruturas de dados fundamentais que permitem armazenar coleções de elementos de forma organizada na memória do computador. Em termos simples, um array pode ser explicado como uma estrutura de dados que armazena uma coleção fixa de elementos do mesmo tipo. Esses elementos são acessados através de um índice numérico que representa a sua posição no array. Ela é característica por ter um tamanho específico, e esse tamanho ele já é dito quando a gente faz a declaração da variável. Já o vetor ele é uma designação específica de array, geralmente utilizado em linguagens como C, mas também vamos encontrar na linguagem C++, onde esse termo vetor ele é sinônimo de array. Ele é diferenciado por ser uma variável dinâmica, ou seja, o seu tamanho, diferente do array, não vai ser especificado, ele vai crescer conforme a necessidade do programa. Os arrays em C são uma das estruturas de dados mais básicas e fundamentais da linguagem, sendo amplamente utilizados em uma variedade de aplicações para armazenar e manipular coleções de dados de maneira eficiente. Bom, como estamos trabalhando com a linguagem C,
Neste caso, os termos vetores e arrays são praticamente intercambiáveis e se referem à mesma estrutura de dados. Um array em C é uma coleção contígua de elementos do mesmo tipo, onde cada elemento é acessado através de um índice inteiro. Aqui está um exemplo simples de como você pode declarar e trabalhar no array em C. Neste exemplo, o vetor, representado aqui, é um array que armazena 5 valores inteiros, como já diz o comentário do código. Cada elemento do array é acessado utilizando um índice numérico entre os colchetes, nessa área do código. Utilizamos os valores de 0 a 4 como índices e os valores armazenados são 10, 20, 30, 40 e 50. E assim por diante, se a gente quisesse fazer uma declaração, né, de um array de inteiros com um tamanho maior que 5. Bom, como todo esse trabalho está sendo desenvolvido para a gente conversar, né, e compartilhar um pouco do conhecimento sobre a manipulação de strings, né, essas funções que vão nos proporcionar essas possibilidades, a gente vai trabalhar com essa biblioteca. Essa biblioteca string, né, string.h, é uma biblioteca padrão da linguagem de programação C, que fornece uma série de funções para manipular strings de caracteres, como cópia, concatenação, comparação, busca e manipulação de caracteres individuais. Essas funções são muito úteis para trabalhar com strings de maneira eficiente e segura quando estivermos escrevendo os nossos programas na linguagem C. Todas essas funções, né, que vão permitir essas manipulações vão ser abordadas nos próximos vídeos. Mas para a gente iniciar, vamos utilizar as funções básicas de qualquer código em C, que é a função print e scan. A função scan é utilizada para ler dados de entrada, ou seja, o que foi escrito pelo usuário, e armazenar, né, esse dado que foi escrito em variáveis para ser usado posteriormente em outras funções. A função que é usada junto a ela normalmente é essa função print. Sua função é exibir informações na tela, imprimindo o que foi escrito e armazenado na variável que for chamada. Bom, como a ideia de todo esse trabalho é a gente não só passar a parte teórica, né, como é a sintaxe do programa de um string, como são as bibliotecas, como funcionam cada função, mas também abordar um pouco da prática para a gente entender como são, né, tudo isso quando a gente coloca durante a criação de um programa. A gente vai ver agora como criar e inicializar strings em C, vendo um rápido programinha feito utilizando as funções faladas anteriormente, né, que é a função print e a função scan, no próprio sistema, no próprio terminal, utilizando o sistema Draco. Antes de a gente aprofundar nosso conhecimento na biblioteca string.h, a gente vai ver essa outra biblioteca, que é uma das bibliotecas padrão mais fundamentais em C e em muitas outras linguagens. Com certeza, ao escrever o seu primeiro programa, né, ao fazer o seu primeiro programa na linguagem C, logo no começo da disciplina de programação 1, você deve ter se deparado com essa biblioteca aqui. Esse nome é uma abreviação de Standard Input Output, entrada e saída padrão. Ela fornece funções para entrada e saída, como a leitura de teclado, no caso o input, e a escrita em tela, output, dos programas que nós vamos trabalhar, desde o comecinho até os mais avançados. E justamente algumas das funções comuns, né, mais comuns fornecidas por essa biblioteca é a função print e a função scan, que mencionamos anteriormente. A função print ela é utilizada para imprimir o texto formatado na tela. No caso aqui, estamos colocando a frase digite o número inteiro, certo? E a função scan ela é utilizada para ler a entrada do usuário a partir do teclado, certo? Então, standard in é a leitura do teclado e standard output é justamente o que vai ser escrito na tela. Então, o input é dado por essa função e o output é dado por essa função. E aí, quando a gente pede, né, a gente faz essa chamada, pedindo que o usuário, passando essa orientação para que o usuário ele forneça algum dado para a gente
a gente lê e a gente atribui isso a uma variável através da função scan, a gente agora tem, a partir desse momento, nessa parte do texto, né, do nosso código, que esse valor, né, que o usuário nos forneceu, ele foi atribuído a essa variável, e agora, utilizando a própria função print, a gente pode retornar esse valor que foi atribuído, não mais colocando o valor, enfim, mas sim a variável que teve, né, esse valor salvo. Então, ela é frequentemente utilizada em conjunto para criar programas interativos. Outro ponto importante na construção de um programa em C é a função main, que é essa aqui. Essa função ela tem uma importância fundamental em programas escritos em C e em muitas outras linguagens. Aqui eu vou trazer algumas razões pelas quais ela é importante. Primeiro é o ponto de entrada. Essa função, né, a main, é o ponto de entrada do programa, ou seja, quando a gente executa um programa em C, o sistema operacional ele começa executando o código dentro dessa função main. Então, se você perceber, tem a abertura das chaves, o programa está escrito, fecha a chave. Então, é a partir dela que a execução do programa se inicia. Outro ponto é a questão do controle de fluxo. Essa função ela controla o fluxo de execução do programa, ou seja, ela vai determinar a ordem em que as outras funções do programa são chamadas e quais operações serão realizadas. E o status de saída. A função main retorna o valor inteiro que indica o status de saída do programa. Um valor de retorno zero geralmente indica que o programa foi executado com sucesso. Né? Você pode perceber a função aqui return, ela vai indicar que o nosso programa foi executado com sucesso, enquanto um valor diferente de zero pode indicar um erro ou alguma condição específica. E, sobre o ambiente de execução, dentro da função main é possível definir e inicializar variáveis, chamar outras funções, interagir com o usuário através da entrada e saída padrão e muito mais. Ou seja, é onde a maior parte da lógica do programa é geralmente escrita. Em resumo, a main é essencial em um programa em C, pois ele vai servir como ponto de partida da execução, controle do fluxo do programa e fornecer um status de saída para indicar o resultado da execução. Sem essa função main, o programa não teria um ponto de entrada definido e não poderia ser executado corretamente. Bom, trazendo um exemplo clássico, quando a gente constrói os nossos primeiros programas, independente da linguagem, é o programa que vai nos imprimir na tela o Hello World, certo? Que é o Olá Mundo. Também utilizando a mesma biblioteca, o Standard Input Output, já que a gente está utilizando a função print. Outra coisa que a gente queria, né, reforçar aqui é a construção desse main, da função main, com o void dentro dela, certo? Esse void dentro dos parênteses significa que não há parâmetros sendo passados para a função. Traduzindo, void significa vazio, ou seja, a função main não espera receber nenhum argumento. Em outras palavras, você não precisa fornecer argumentos quando chamar o programa a partir da linha de comando. Este é o formato mais comum em programas simples que não precisam de entrada de linha de comando. Basicamente, todos os programas construídos durante a cadeira de programação 1, né, linguagem de programação, a gente vai utilizar a main com void. Apenas em casos específicos ou programas mais complexos que a gente pode utilizar outros argumentos aí dentro do parênteses, mas isso a gente vai ver mais pra frente. Bom, a gente espera que esse vídeo, apesar de uma introdução, né, sirva para vocês entenderem um pouco dos conceitos por trás da construção de um programa, né, alguns conceitos base para estruturar um programa em C, respeitando a indentação, respeitando, né, a inclusão das bibliotecas, para que serve uma main, as funções básicas como a print e a scan,
E essa biblioteca base que a gente vai ver tanto na construção dos próximos programas durante toda a disciplina e fora da disciplina também. E, claro, que ele sirva, né, que esse vídeo sirva como base para que vocês entendam os próximos temas que vão ser abordados quando a gente começar, né, a explorar um pouco mais as bibliotecas e outras funções para manipulação de strings. Então, até o próximo vídeo.